A ousadia dos criminosos realmente não tem limites. Olha só essas duas histórias. Bandidos sequestraram o familiar de um gerente de uma agência bancária e o parente de um funcionário, daquelas empresas que fazem transporte de valores. Quem conta pra gente é o repórter Felipe Pereira. Tudo começou ontem à noite no primeiro caso. O gerente de uma agência do Banco Bradesco foi sequestrado logo depois que saiu do serviço por volta das 8 horas da noite. Ele estava na esquina, numa das esquinas ali da Avenida Suassuna, quando foi raptado. Ele foi levado para a casa dele e lá, ele, a mulher e o filho foram feitos reféns e levados para um cativeiro. O homem depois foi obrigado a vir trabalhar no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, com a determinação dos bandidos de trazer todo o dinheiro que havia no cofre, pelo menos a maior quantia possível. Só que no meio do caminho, o gerente conseguiu ligar para a polícia para informar que ele estava sendo sequestrado e tudo o que estava acontecendo. Os policiais, desde a madrugada, fizeram uma campana na agência esperando que tudo isso acontecesse. O homem foi trabalhar hoje, o gerente foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Chegando lá, encontrou com os policiais. Todos eles vieram aqui para a Delegacia de Investigações Gerais para definir aí os próximos passos de como eles iam fazer essa emboscada aos criminosos. Só que aí o telefone foi cortado por uma decisão justamente da polícia, a comunicação foi cortada e aí os criminosos, percebendo que a ação não estava dando certo, liberaram os reféns. Eles estavam em uma casa no bairro Eldorado dos Carajás, que também fica na região do Ouro Verde. Lá, a família foi simplesmente deixada na casa usada como cativeiro. Os bandidos fugiram. A família então conseguiu, com a ajuda de vizinhos, chamar um táxi, foi até uma casa de um outro parente e aí a polícia foi lá fazer o trabalho aí para poder trazê-los até a Delegacia de Investigações Gerais. Com relação a esse caso, até agora ninguém foi preso e o dinheiro também não foi levado. O segundo caso que aconteceu foi hoje de manhã. Um funcionário da empresa Protege foi sequestrado quando saía para trabalhar. Ele estava na casa dele, na região do Padre Anchieta. Quando saía do apartamento, foi rendido por pelo menos 2 homens armados. Esses 2 homens aí falaram que queriam dinheiro. E o detalhe da história é a seguinte: esse mesmo funcionário foi sequestrado há cerca de 3 meses, caso que nós contamos aqui no Jornal da VTV. Esse homem morava até então no Parque Valença, foi sequestrado e o dinheiro não tinha sido levado porque ele não tinha acesso às quantias carregadas no carro forte. Pois bem, hoje os bandidos chegaram para ele e falaram assim: bom, hoje vai ter que dar certo, né? Só que também isso não aconteceu. O homem chegou para trabalhar e avisou aí a empresa que estava sequestrado e aí acabou chamando a polícia. A família foi libertada logo depois na sequência, na própria casa, na região do Padre Anchieta. Nesse caso também, até agora ninguém foi preso. De Campinas, Felipe Pereira para o Jornal da VTV.